Sabe, normalmente, quando a sociedade fala sobre sucesso, existe uma expectativa inegável de visibilidade. Uhum, com certeza. É algo que se tornou quase matemático na nossa cultura, né? Uma promoção no trabalho exige uma atualização no perfil profissional, o número de seguidores nas redes sociais dita a relevância da pessoa. Exato. Os aplausos depois de uma apresentação medem o seu valor. Pois é, a métrica sempre aponta para cima. Os números precisam crescer e a conclusão é óbvia, reconfortante e muito pública. Aquela coisa de, aí está alguém que venceu na vida. É uma linguagem pautada puramente pela validação externa. Nós construímos estruturas inteiras em torno de coisas que podem ser medidas, categorizadas e, principalmente, aplaudidas por uma plateia. Isso traz uma sensação de controle, sabe? A lógica é meio que, se as pessoas estão vendo o meu sucesso, então ele é real. Sim, faz todo sentido. Mas então a gente abre a nossa mesa de estudos para a análise de hoje e, de repente, essa bússola moderna simplesmente enlouquece. Totalmente. O norte vira sul, as regras do jogo mudam de uma forma que chega a dar vertigem. Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma exploração profunda de ideias. É muito bom estar aqui de novo. Hoje, a nossa missão é dissecar uma série de materiais, textos teológicos e históricos, focados em um conceito provocativo intitulado O Chamado para Servir. Um tema denso. Muito. A ideia aqui é investigar uma visão radical construída nessas fontes. O serviço, não como uma ação filantrópica de fim de ano ou um voluntariado esporádico, mas como uma identidade espiritual completa. É um chamado que exige colocar as necessidades dos outros e uma vontade divina acima das ambições pessoais. Nossa, e isso muda tudo. Muda, né? E o nosso objetivo é entender a arquitetura dessa ideia. Como ela funciona na prática, independentemente das convicções pessoais ou religiosas de quem está escutando a gente. E olha, é um desafio analítico imenso. Com certeza. Porque a premissa que esses textos estabelecem propõe uma inversão total, quase agressiva de valores em relação à forma como a gente enxerga o status, o poder e a própria realização humana. Sim, é uma virada de chave. É um convite para observarmos as interações sociais através de lentes onde a vulnerabilidade extrema e a doação contínua substituem a acumulação e o prestígio que a gente tanto busca. Exato. E para entender o peso real desse chamado para servir, a gente precisa primeiro olhar para o contraste gritante que as fontes estabelecem. O material que a gente está analisando começa afirmando, de forma muito categórica, que a disposição genuína para servir vem de um lugar divino e que essa é a marca registrada, o DNA de quem realmente segue esse caminho. É a base de tudo. Sim. A evidência central trazida é uma citação milenar, bem direta, encontrada em Mateus, capítulo 23, versículo 11, que diz assim: "O maior entre vós será vosso servo." Uma frase poderosa. Demais. E olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Conta. Pensemos na sociedade moderna como uma enorme e escorregadia escada corporativa. Ou social, tanto faz. Todo mundo está tentando subir, degrau por degrau. Muitas vezes pisando nas mãos de quem está no degrau de baixo para conseguir aquele impulso, né? Exatamente. A ansiedade de escorregar é constante. E o que a lógica desse texto sugere é que a verdadeira grandeza não tem absolutamente nada a ver com chegar ao topo dessa escada. De jeito nenhum. A grandeza seria, na verdade, um movimento oposto. Descer deliberadamente todos os degraus até o chão de fábrica e usar a própria força para segurar a base da escada, garantindo que os outros possam subir com segurança. Nossa, essa imagem da escada captura bem a essência. Mas eu iria além, viu? Como assim? E se a gente conectar isso com um cenário mais amplo da psicologia humana? Percebemos que descer essa escada voluntariamente é algo aterrorizante. Ah, com certeza. Vai contra o instinto, né? Sim, vai contra o instinto de autopreservação. O texto deixa muito claro que essa postura de base não é apenas uma sugestão de estilo de vida para pessoas com personalidades mais dóceis. Não é opcional. Não. É uma exigência inegociável daquele sistema de crenças. As palavras exatas das fontes são: este chamado não é para alguns, mas para todos que desejam segui-lo. Então,
Dentro dessa cosmovisão, não existe uma categoria VIP. Exato. Não há um conselho de diretores espirituais que esteja isento de segurar a escada. Todo o ecossistema funciona apenas se todos estiverem dispostos a descer. Ninguém ganha um passe livre para apenas dar ordens do topo, né? A estrutura inteira desmorona se não houver essa base. Com certeza. Mas aí entra um paradoxo muito curioso mencionado logo em seguida no material. O argumento avança para dizer que, ao fazer essa escolha contra-intuitiva de viver na contramão, de abandonar a subida e focar em servir, o peso da vida se torna mais leve. Parece contraditório. Pois é. Como isso faz sentido? Se a pessoa está segurando a escada para todo mundo, o peso não deveria ser esmagador? Olha, a lógica apresentada para essa leveza é fascinante. A leveza não vem da ausência de trabalho físico ou emocional, mas da mudança do centro de gravidade. Explica melhor. Quando a obsessão em ser servido, em manter a própria imagem intacta ou em defender o próprio status desaparece, toda aquela ansiedade paralisante que acompanha a manutenção do poder também evapora. Ah, entendi. O peso da aparência. Exatamente. O peso que esmaga as pessoas hoje, muitas vezes, não é o trabalho em si, mas a exaustão de tentar equilibrar uma máscara de perfeição e sucesso lá no topo da escada social. Nossa, faz todo sentido. Quando você desce e assume a posição de servo, você não tem mais um status frágil para defender. A leveza vem de abandonar o jogo das aparências. Então tá, vamos destrinchar isso. Porque no papel, na teoria filosófica, isso soa incrivelmente poético e libertador. Sim, soa lindo. Mas, na prática do dia a dia, a gente esbarra em um obstáculo colossal. A nossa biologia e a nossa formatação psicológica. A biologia sempre cobra o preço. Sempre. A natureza humana é literalmente programada para buscar validação. O nosso cérebro libera jorros de dopamina com aplausos, com elogios públicos, com o reconhecimento dos nossos pares. É só olhar para as redes sociais, né? Exato, a gente vê isso claramente hoje em dia. É um instinto de sobrevivência tribal ser notado e valorizado pelo grupo. Então, como é que o argumento desse texto resolve essa tensão gigantesca? É uma pergunta excelente. Como reconciliar o desejo humano natural de ser o centro das atenções com essa exigência de renúncia absoluta, de abandono do ego e dessa sede quase instintiva por aplausos? Olha, essa é, sem dúvida, a grande colisão dessa teologia com a modernidade. A resposta que o material oferece não tenta negar que o ser humano quer brilhar, mas propõe uma realocação completa de propósito. O texto usa o exemplo histórico do profeta Isaías. Tá. A narrativa conta que, diante de uma visão de glória absoluta e majestosa, a reação dele não foi tentar capturar um pouco daquele brilho para si, nem pedir para ser exaltada. O que seria a reação natural. Exato. Em vez disso, ele abre mão da própria agenda e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A resolução dessa tensão psicológica acontece em uma frase muito específica e reveladora do texto. Qual? O servo não busca a glória para si, mas vive para refletir a glória do seu Senhor. Refletir. Você diz literalmente como a mecânica de um espelho. Exatamente. Pensa na física de um espelho. Um espelho não tem bateria, não tem motor, não produz um único fóton de luz própria, sabe? A sua utilidade, a sua beleza não estão em gerar brilho, mas na sua capacidade de redirecionar a luz que recebe de uma fonte externa. Nossa, que imagem forte. A renúncia descrita no texto, o ato de abrir mão da sede por aplausos, não joga o indivíduo em um buraco negro de vazio existencial. Não é sobre sumir. Não. Trata-se de uma troca de foco. Sai a busca frenética e exaustiva para tentar ser o sol, gerando luz própria o tempo todo para impressionar a multidão, e entra a postura do espelho. O que tira um peso imenso das costas da pessoa, né? Com certeza. Tentar ser o sol, tentar ser a fonte inesgotável de carisma, sucesso e inovação o tempo todo é a receita perfeita para o burnout moderno. Sem dúvida. A premissa aqui é: eu não sou a luz, eu sou apenas o vidro polido posicionado no ângulo certo. Perfeito. O ser humano para de tentar fabricar o próprio prestígio e assume o propósito de apenas refletir uma vontade maior. É essa dinâmica que produz a tal leveza. Fascinante. A dopamina do aplauso humano é inconstante. Hoje te aplaudem, amanhã te cancelam.
Mas a glória descrita no texto, que vem de cumprir esse chamado divino, é apresentada como uma fonte estável, que não depende da volatilidade da opinião pública. Essa mudança de paradigma é muito profunda, mas ela gera um problema tático imediato. Qual o problema? Seguindo essa lógica do espelho, uma vez que se renuncia à busca pela aprovação pública, o ato de servir frequentemente mergulha em uma zona de invisibilidade absoluta. Ah, sim! O radar da sociedade simplesmente para de captar essas ações. Exato. Ninguém faz uma nota na imprensa porque a pessoa ajudou alguém anonimamente. E a arquitetura do texto reconhece que isso é brutalmente difícil. Muito difícil. O material adverte que servir exige uma dose colossal de fé e coragem, justamente porque envolve suportar afrontas, abrir mão de direitos legítimos e caminhar sem receber um único tapinha nas costas. E suportar essa invisibilidade requer uma resiliência emocional que o mundo moderno desincentiva totalmente. Totalmente. Nós fomos treinados a registrar e publicar todas as nossas boas ações, né? O conceito de trabalho invisível soa como um esforço desperdiçado na nossa economia de atenção. Exato. Se ninguém viu, aconteceu mesmo. É o que a gente pensa hoje. Pois é. Mas aí o material traz uma compensação muito curiosa para manter esse sistema funcionando. As fontes citam passagens como Hebreus, capítulo 6, versículo 10, garantindo que a figura divina não esquece esse trabalho. E o texto descreve cada ato de serviço anônimo como uma semente plantada no terreno da eternidade. Uma imagem poética. Mas aí, o que tudo isso significa na prática? É quase como se o texto propusesse um modelo de investimento completamente bizarro, um que, olha, faria qualquer corretor da Bolsa de Valores rir da sua cara. Rir da sua cara. Como assim? Pensa bem, a proposta é pegar todo o seu capital mais valioso, o seu tempo restrito, o seu esforço físico, a sua energia emocional e investir tudo isso na forma de sementes, que são esses atos de serviço invisíveis. Só que você assina um contrato aceitando que o rendimento, os dividendos estratosféricos desse investimento, não vão cair na sua conta bancária na próxima sexta-feira. Definitivamente não. Na verdade, eles não vão render frutos neste plano de existência de forma alguma. O retorno só vai acontecer em um fuso horário absoluto, distante e invisível. A eternidade. É um prazo um pouco longo. É o investimento de longuíssimo prazo elevado à máxima potência. Você banca o custo agora para um retorno que você nem pode ver. Sabe o que é fascinante aqui? O quê? É como o próprio texto se antecipa a essa desconfiança natural sobre o retorno do investimento. Quem coloca todo o seu capital em algo que não pode ver, precisa confiar cegamente no fiador, no garantidor desse contrato, certo? Com certeza. Tem que confiar muito. E a forma como o material garante essa confiança é através de uma citação de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Certo. A genialidade teológica dessa passagem, dentro da estrutura do argumento, é a fusão impressionante que se faz. O autor funde a figura do próximo mais necessitado, os marginalizados e invisíveis da sociedade, com a própria figura monumental do divino. É uma equivalência de 1 para 1, né? Exatamente. Não é uma metáfora do tipo, Deus fica feliz quando você ajuda quem precisa. A afirmação é, tratar o indivíduo mais ignorado e invisível da sociedade é literalmente tocar no próprio Criador do universo. Sim, e a implicação prática disso é avassaladora. Isso eleva o menor ato de serviço, aquele que ninguém viu, que não rendeu placa de homenagem, que não gerou engajamento nas redes, ao maior ato de adoração possível dentro dessa cosmovisão. Nossa! Não estamos mais falando de assistência social bem-intencionada ou de caridade pragmática. Estamos falando de um encontro sagrado disfarçado de rotina. Uma perspectiva totalmente diferente. Muito. A coragem para realizar o trabalho invisível que a gente mencionou antes nasce da convicção de que o trabalho não é invisível. Ele está sendo monitorado por uma audiência de 1. Audiência de 1. Interessante. Para a lógica desse texto, a plateia divina é a única que tem jurisdição para auditar e validar aquele esforço no tal terreno da eternidade.
É uma estrutura que demanda uma musculatura emocional absurda. Absurda. Porque suportar uma injustiça ou abrir mão de uma defesa justa, sabendo que a reparação não virá nesta vida, vai contra todo o nosso senso imediatista de resolução. Sim, a gente quer resolver tudo na hora. Pois é, mas o material que a gente está analisando não deixa o leitor apenas vagando no campo da teoria. Felizmente não. Para provar que essa teologia de serviço invisível e submisso tem lastro na realidade e não é apenas um discurso retórico bonito para manter as massas calmas, as fontes apresentam a prova física definitiva. O exemplo prático. O modelo máximo, o ápice desse conceito operando na prática. E a imagem evocada não é de um rei em um trono brilhante, mas a do líder central dessa narrativa, o próprio Cristo, ajoelhado lavando os pés dos seus seguidores. É uma cena impactante. O argumento do texto é que essa ação específica não diminui ninguém, mas engrandece o caráter diante do Pai. E para capturar a força desse argumento, a gente precisa mergulhar na sujeira do contexto histórico dessa cena. Como assim, na sujeira? Não estamos falando de um spa moderno, né? No mundo antigo do Oriente Médio, as estradas eram de terra, poeira e frequentemente repletas de dejetos de animais. As pessoas caminhavam quilômetros usando sandálias abertas. Deve ser uma sujeira indescritível. Exatamente. Os pés eram a parte mais suja, calosificada e repulsiva do corpo humano. Por isso, a etiqueta da época ditava que lavar os pés dos convidados que chegavam a uma casa não era tarefa do anfitrião. Nem dos servos comuns, imagina. Nem deles. Era um trabalho especificamente reservado para o escravo do nível mais baixo da hierarquia doméstica. Era uma tarefa indigna para qualquer cidadão livre. E é justamente aí que o nosso cérebro dá um nó. Sim. Porque a narrativa pega a tarefa socialmente mais degradante e humilhante de toda aquela cultura e, de alguma forma, tenta transformá-la na coroa de glória do caráter humano. É uma inversão completa. Nossa, como esfregar a lama e a sujeira do pé calosificado de outra pessoa se torna a expressão máxima de poder? Como isso não destrói a autoridade de quem lidera? Nossa, isso levanta uma questão importante sobre a própria definição de autoridade e poder que o texto está subvertendo. Explica pra gente. Dentro da nossa lógica mundana, o poder é sempre medido pela capacidade de forçar os outros a servirem você. Quantas pessoas estão abaixo de mim na cadeia de comando? É a medida de sucesso corporativo padrão. Mas a mecânica apresentada na cena do lava-pés sugere que o verdadeiro poder inabalável é a liberdade absoluta de escolher a submissão voluntária, sem perder 1 milímetro da própria identidade. Uau! Quando a figura de Cristo assume a toalha e a bacia de água, a autoridade não evapora. Ela é reconfigurada. Ele não deixa de ser o líder absoluto daquele grupo. Ele redefine, na prática, o que significa ser o maior. É uma subversão política e social, não apenas religiosa. É um choque de realidade para quem estava na sala, com certeza. Um choque silencioso e profundo. E é por isso que o texto caminha para sua conclusão com uma afirmação fortíssima. O material defende que servir dessa maneira radical é muito mais do que uma preferência pessoal. É nas palavras deles, o selo que autentica a fé genuína. É a marca definitiva de identidade espiritual. Um selo de autenticidade, como aqueles selos de cera derretida que os reis usavam em cartas antigas. Essa é a analogia perfeita para a arquitetura do argumento deles. Se o selo não estivesse lá ou se estivesse quebrado, a mensagem inteira era considerada uma fraude. Não importava quão bonitas fossem as palavras no papel. Faz todo sentido. O que os textos estão dizendo é que a única maneira válida de provar a fé para o mundo não é através da eloquência de grandes discursos teológicos, nem da precisão de cerimônias elaboradas, e muito menos do volume de conhecimento acumulado. Então, o que sobra? A única prova aceitável é entrar em parceria prática com esse modelo que se fez servo. O serviço contínuo, humilde e muitas vezes imundo e invisível é a declaração pública incontestável que diz: eu sigo essa cartilha e a prova disso é que eu me recuso a viver para minha própria glória. Fortíssimo. E a consequência dessa ação, segundo o autor, é que o indivíduo deixa de ser um consumidor passivo de religião e se transforma em um instrumento vivo de amor capaz de alterar a textura da sociedade ao redor. É uma quantidade massiva de informação para processar.
E exige que a gente olhe para as nossas próprias interações com uma lente completamente nova. Sem dúvida. Se tentarmos amarrar os fios do que desvendamos até agora, o mapa dessa filosofia é bem claro, ainda que o caminho seja bem íngreme. Começamos entendendo a premissa de que o serviço verdadeiro exige caminhar deliberadamente na contramão das expectativas sociais, escolhendo descer a escada do status enquanto todos lutam por oxigênio lá em cima. Exato. Exploramos a mecânica psicológica de renunciar ao próprio ego, que não significa desaparecer, mas assumir a função de um espelho, aliviando o fardo de tentar ser a fonte da própria luz. A tal leveza que a gente comentou. Exatamente. Analisamos a coragem necessária para operar na invisibilidade, confiando em um modelo de investimento onde o tempo e o esforço são sementes para um retorno eterno. E, por fim, dissecamos o choque cultural e sociológico do lava-pés, vendo como a adoção dessa postura de extrema humildade atua como selo de cera inquebrável que valida qualquer discurso espiritual. Não sobrou pedra sobre pedra da nossa visão tradicional de sucesso. É uma demolição controlada das nossas métricas de vaidade, né? Independentemente de onde quem nos escuta se posiciona no espectro religioso ou filosófico, a mecânica discutida aqui funciona como um raio-x das nossas motivações mais íntimas. Um raio-x incômodo, às vezes. Muito. A arquitetura desse pensamento obriga qualquer pessoa a se fazer perguntas desconfortáveis. Nós estamos queimando a nossa energia vital, os nossos melhores dias, vivendo quase que exclusivamente para o nosso próprio reconhecimento? É uma ótima pergunta. A bússola que orienta as nossas carreiras e relacionamentos é calibrada apenas pelos aplausos e pela acumulação de vantagem pessoal? Ou será que existe espaço para usar as nossas capacidades, o nosso intelecto e os nossos recursos para segurar a escada para os outros? Construir algo que genuinamente alivie o fardo de alguém. Mesmo quando não há câmeras, não há postagens e ninguém importante está prestando atenção. É uma provocação profunda para recalcularmos a rota do que definimos como uma vida que valeu a pena ser vivida. Sem dúvida. É um convite para parar de medir a vida com a régua errada. Exatamente. E para encerrar a nossa exploração de hoje, existe uma implicação escondida nas nossas fontes que eu acho impossível ignorar e que a gente apenas arranhou na superfície durante a conversa. Qual? O material base constrói aquela equivalência chocante. Afirma que cada vez que o serviço é direcionado aos pequeninos, aos irrelevantes do sistema, é na verdade ao próprio divino que se está servindo. Sim, a equivalência de 1 para 1. A mecânica desse pensamento deixa a gente com uma pulga atrás da orelha gigantesca para o resto do dia. Se pensarmos bem, se a figura divina escolhe se ocultar exatamente naquelas pessoas que o mundo moderno mais treina a gente para ignorar, marginalizar e tratar como invisíveis, fica a pergunta. Uma pergunta pesada. Quantos encontros absolutamente transformadores nós deixamos passar completamente em branco todos os dias, nas ruas, nos escritórios, nos transportes públicos, simplesmente porque olhamos para alguém, julgamos que aquela pessoa não tinha nada a nos oferecer e nos recusamos a descer o degrau para servir. Nossa, é de tirar o sono. Fica aí uma reflexão de peso para mastigarmos. Um agradecimento imenso pela companhia de todos nessa análise cuidadosa e nos encontramos à nossa próxima exploração. Um grande abraço.